Então vamos começar essa jornada. Eu creio que essa noite o Senhor vai ministrar de uma forma muito clara. Eu vou pedir para colocar a projeção e a gente vai caminhar nessa jornada, porque verdadeiramente nada muda se nada muda. A gente está sempre pensando, a gente está sempre querendo dar passos, a gente está numa perspectiva, tentando entender o que a gente vai fazer. Mas a realidade é que a mudança que nós esperamos, para que ela de fato aconteça, nós precisamos apenas de um primeiro passo. Você não tem que dar 5 passos. Você precisa ser resoluto para que você dê um passo seguido de outro, de outro, de outro, e assim você possa de fato continuar caminhando. E é dessa forma, nessa perspectiva, que você vai experimentar coisas extraordinárias. Nessa noite, nós vamos perceber que recomeçar não é apagar o passado. Recomeçar é permitir que Deus escreva um novo capítulo naquilo que parecia um ponto final. Talvez você esteja vivendo um processo na sua vida que você acha que é o fim. Talvez você olhe para o seu casamento, talvez você olhe para a sua empresa, e você está nesse ponto em que você olha e diz assim: rapaz, não tem jeito. Eu acho que eu vou ter que fechar a minha empresa, eu acho que eu vou ter que abrir mão dos meus sonhos empresariais para verdadeiramente poder tentar de um outro jeito. Mas sabe o que é interessante? Nessa noite eu quero mostrar para você 3 histórias. 3 histórias de pessoas que tiveram um encontro com Deus e as suas vidas, quando parecia que era um ponto final, Deus reescreveu uma nova história. Quem aqui nessa noite está achando que você chegou no fim? Deixa eu contar uma coisa para você. Deus está apenas começando naquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Quem pode dizer amém? Amém. Irmão. É exatamente desse jeito. Sabe por quê? Porque essa palavra recomeçar, ela carrega todo um peso. Sabe, a realidade é que Deus não quer fingir que o seu passado não existiu. Na realidade, Deus, Ele não quer apagar algumas cicatrizes que você desenvolveu ao longo dessa vida. O que Deus vai fazer na sua vida é fazer com que você olhe para a sua cicatriz e você não sinta mais dor. É que você olhe para a sua desventura e Ele realmente mudou a sua história. Sabe por quê? Fala assim: o meu Deus. Fala com convicção, fala assim: Deus! Isso, glória a Deus. Você é especialista. Fala, você é especialista. Em escrever novas histórias. Fala assim: escreve a minha história. Do ponto de hoje. Para frente. Olha só, nós vamos falar hoje de Davi, nós vamos falar hoje de Bartimeu, nós vamos falar hoje de Ana. Davi, depois do pecado que manchou a sua biografia, ele não tinha nenhuma expectativa. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus quer surpreender a sua expectativa. Bartimeu passou uma vida inteira na escuridão. Ana passou uma vida inteira sendo colocada de lado, sendo humilhada, sendo rebaixada.
na sua feminilidade. E todos os três experimentaram um recomeço. Sabe por quê? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: recomeçar exige coragem. Coragem de admitir que onde estamos não é onde deveríamos estar. Você consegue ter essa consciência? Você consegue ter essa percepção de que você está num lugar, mas na verdade você já deveria estar em outro? Que parece que você está como caranguejo andando para trás. Na realidade, queridos, o eterno, ele está pronto. Por quê? Recomeçar não é apagar o passado, é permitir que Deus reescreva um novo capítulo naquilo que parecia um ponto final. Vamos orar? Papai, nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite, porque nós sabemos que de verdade há uma possibilidade real. O teu Espírito testifica dentro do meu espírito. O teu Espírito se move nesse lugar. E nós podemos dar um salto, dar um passo, entrar numa nova realidade. Mas para isso, nós temos que tomar uma decisão. Em nome de Jesus, fala conosco através dessa ministração, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Davi tinha um anseio de um novo coração. Salmo 51, versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você consegue perceber o que acontece com Davi depois do pecado dele com Betsebá? A oração que ele faz é: cria em mim um coração puro e renova um espírito inabalável. Sabe por quê? Porque o problema de Davi não era Betsebá. O problema de Davi era o seu próprio coração. E Davi tinha consciência de que não era o mundo exterior que o afrontava, mas era no seu interior. Ele estava corrompido, no seu interior ele estava quebrado, no seu interior ele estava cindido. E quando o profeta Natã o confronta, ele sabia que ele não podia alcançar um coração público puro. Por quê? Porque não se alcança um coração puro através de sugestionamento. Não se alcança um coração puro através de um esforço próprio, pois é Deus quem tem o poder de criar. E esse é o grande desafio que a gente enfrenta, porque o nosso problema está dentro de nós. A gente tenta projetar no exterior, a gente tenta colocar no marido, a gente tenta colocar na esposa, a gente tenta colocar nas circunstâncias. Nós somos mestres em transferir os nossos problemas, nós somos mestres e especialistas em transferir a nossa dor, mas nós precisamos entender que nós não precisamos que seja colocado algo dentro de nós. A gente não precisa pegar um copo para a gente beber um Erechir, sabe? A gente beber alguma substância que possa mudar a gente. Num passe de mágica. Olha, vem aqui e eu vou te dar uma água que você vai beber e tudo vai mudar na sua vida. Não, não é assim. Não é assim. Nós precisamos entender, queridos, que coração novo não é algo que eu possa fazer por mim mesmo. Eu não posso desenvolver em mim um coração novo. Quando Davi usa o verbo criar, ele diz: cria em mim. Davi sabia que ele dependia de um milagre. E ele emprega esse verbo bara, exatamente porque ele sabia
que aquele momento que ele estava enfrentando dependia única e exclusivamente daquilo que só Deus poderia fazer. Então ele sabe que Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador do universo. Fala assim: o meu Deus, pela sua palavra, criou todas as coisas. Então isso significa que se Deus te der uma palavra, Ele muda a sua história. Se Deus te der uma palavra, Ele muda o seu casamento. Se você ouvir uma palavra de Deus, Ele muda os seus negócios. Porque Ele reorienta o seu coração. Ele tira o seu coração do tesouro e o teu coração passa a estar nele. E aí você descobre, queridos, você entende que Davi, preste atenção nisso, Davi não pediu conserto, ele pediu criação. Porque o que está morto não se repara, se ressuscita. Quando nós estamos cindidos, quando nós estamos quebrados, quando o pecado nos corrompeu, quando a ganância nos corrompeu, quando a lascívia nos corrompeu, quando verdadeiramente nós fomos prostrados no chão, porque é isso que o pecado faz, ele nos derruba. É isso que a mentira faz. Você precisa contar mais uma mentira, você precisa contar uma outra mentira, e aí você começa a perceber que você vive de mentira em mentira, e aí você se torna mentiroso. Porque você precisa se esconder. Uma mentira gera outra, e aí a gente percebe que parece que não há saída, parece que a gente vai fazer o quê? E aí a gente descobre que o pecado é extremamente perverso. Davi reconhece que ele podia perder a presença. Ele vai dizer no versículo seguinte, olha: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Davi deixa claro que não perdeu a salvação, mas ele estava privado da alegria, e o pecado tem roubado a nossa alegria. Sabe por quê? Porque o pecado não apenas suja o coração, ele o mata. Assim não podemos ser limpos, precisamos de vida nova. Você pode repetir comigo? O pecado não suja o coração, ele o mata. Assim não podemos ser limpos, precisamos de uma vida nova. E aí o que Davi faz? Ele clama. Repete comigo: Davi clamou por renovação interior. Bartimeu clamou por visão exterior. Ambos entenderam o quê? Enquanto você ficar calado, enquanto você não abrir a sua boca, clama a mim, diz Jeremias no capítulo 33, no versículo 3, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: tem coisas em Deus que você ainda não descobriu. Todo mundo precisa ouvir isso. Diz para outra pessoa, olha para ela, olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: tem coisas em Deus que você ainda não sabe. Tem segredos de Deus que você ainda não conhece. Então você precisa clamar. Fala para a pessoa: clame. A gente precisa começar a falar com Deus de uma forma livre e direta, porque se a gente quer recomeçar, se a gente quer que alguma coisa seja feita nova na nossa vida, a gente precisa clamar, a gente precisa perguntar, a gente precisa pedir a Deus. E foi exatamente isso que Bartimeu estava sentado em Jericó pedindo esmolas. E aí ele ouve um furdunço, parecia, é como se ele estivesse
na Uruguaiana, da década de 90. Hoje não, porque todo mundo compra tudo pela internet. Mas naquele fervo do calçadão de Campo Grande. Aquele ônibus que você pegava para ir para o Carrefour fazer compra, lembra? Aquele fervo. E ele ouviu um alvoroço. E ele perguntou, o que está acontecendo? É o Nazareno que está chegando. Quando ele falou assim, é o Nazareno que está chegando, o que ele fez? Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, preste atenção, Bartimeu era um cego marginalizado. Ele grita de forma contundente. E as pessoas começam a dizer, Bartimeu, fica quieto. E ele, quanto mais as pessoas mandavam ele calar, mais alto ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele incisivamente gritou, por quê? Porque ele era alguém marginalizado. O que é marginalizado? Alguém que está à margem do processo. É alguém que nunca toma assento na mesa, é alguém que nunca é convidado, ele estava reduzido à mendicância, ou seja, ele era um invisível. Talvez você não esteja financeiramente marginalizado, talvez você não esteja numa mendicância financeira, mas emocionalmente você está se sentindo quebrado, emocionalmente você está se sentindo morto, emocionalmente você está como alguém que está vivendo as sombras. Fala assim, mas naquele dia, a luz chegou. Deixa eu falar para você, esse dia para você é hoje. No dia em que ele ouviu, o Nazareno está passando por aqui. O Nazareno está passando perto de nós. Ele não fez um pedido educado. Não foi uma oração silenciosa e discreta num canto. Bartimeu dá um grito, alto, insistente, inconveniente. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Não entendeu. Bartimeu não fez uma oração silenciosa não, irmão. Ele não fez uma oração discreta. Ele deu um grito, alto, insistente e inconveniente. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão o repreendeu. E talvez você seja uma dessas pessoas em que a multidão na sua casa está te repreendendo. Você está sempre cercado por pessoas que estão tentando podar a sua vida. Estão tentando dizer como você precisa se comportar, como você precisa se vestir, o que você tem que fazer. Não fala isso, não faça aquilo outro. Mandaram que Bartimeu se calasse. Afinal, quem era Bartimeu? Já alguém chegou para você e disse assim, no alto da discussão, seu marido fala para você assim, quem você está pensando que é? Aí você responde para ele assim, eu sou filha do Deus Altíssimo. Para você pensar, irmão, um cego, um mendigo, alguém sem importância, sem status, sem direito de interromper a passagem do mestre. Às vezes, ao nosso redor, as pessoas estão dizendo, fique quieto, não incomode, aceite a sua condição. Muitos de vocês estão mentalmente presos num cativeiro. Vocês estão vivendo aprisionados em correntes que são invisíveis. Vocês estão andando, arrastando como se fossem bolas de chumbo nos seus pés. Você quer mergulhar no profundo em Deus, mas aquela experiência do passado, aquele pecado, aquela angústia, aquele abuso, aquela circunstância lá de trás, não permite que você avance. Talvez você sofra de um quadro crônico, de uma doença que seja limitante dentro de você. É interessante, mas preste atenção numa coisa. Sua necessidade era maior que a sua vergonha. Sua fé era mais barulhenta que os seus críticos. Repita após mim. Sua necessidade era maior que a sua vergonha. Sua fé era mais barulhenta que os seus críticos. Você pode repetir isso de uma outra forma? Fala assim, minha necessidade precisa ser maior que a minha vergonha. A minha fé
precisa ser mais barulhenta que os meus críticos. E o que você vai fazer? Será que você está num nível de necessidade de dependência? Como Davi, que precisava que Deus criasse no coração dele dentro dele um coração novo? Será que você está num nível de necessidade? Veja, Bartimeu era cego de nascença. Ele estava a vida inteira na escuridão. E é interessante como ele precisava. Não era que a cegueira dele fosse curada. Ele precisava que Deus recriasse terminações nervosas que não existiam. Ele precisava que Deus fizesse conexões que não haviam. O nervo óptico não funcionava, não tinha conexão. Bartimeu não se preocupou com seus interlocutores. Ele entendeu algo crucial. Aquele momento era único. Jesus estava passando e ele poderia nunca mais passar. Preste atenção. Bartimeu, fala comigo assim, Bartimeu tinha uma oportunidade com um prazo de validade. Por quanto tempo você acredita que ainda vai viver? Quantas segundas-feiras você acredita que tem? Quanto tempo você tem adiante de você? Deixa eu confrontar você com uma dura realidade. A única coisa que nós temos é esse momento que nós temos aqui. Nós não sabemos o que vai suceder daqui a alguns minutos. Nós não sabemos se vamos chegar em casa. Nós não sabemos o que vai acontecer quando chegamos em casa. Então todas as nossas oportunidades têm data de validade. Eu costumo dizer que nós precisamos estar do lado da porta, para que quando a porta abra, você possa entrar. Se você tiver um passo atrás, tem alguém na sua frente que vai entrar no seu lugar. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, eu não vou deixar você tomar o meu lugar. Porque Deus essa noite está dando uma oportunidade para nós. Mas eu vou entrar primeiro. Presta atenção, meu irmão. A dor de permanecer cego pelo resto da vida era infinitamente maior do que o constrangimento de gritar diante da multidão. Muitos de vocês não estão se movendo em Deus porque se sentem constrangidos. Você vem para a igreja, não levanta a mão, porque você não sabe o que as pessoas que estão do seu lado vão pensar de você. Por isso que eu apelar por todo lado, eu ando para a direita, eu ando para um lado, eu ando para frente, eu ando para trás, eu pulo. Por quê? Porque eu não estou nem aí o que você vai pensar de mim. Eu estou diante do meu Deus. Se você é desses acanhadinhos, fica aí, filho. Vamos embora. Para a direita. Para a esquerda. E para a frente. E para trás. Irmãos, eu falei para minha esposa no ouvidinho dela, eu falei assim, Cristina, nós estamos numa nova igreja. Não é mais do mesmo jeito. Está diferente. Tem alguma coisa diferente. Eu não sei o que é ainda. Mas está acontecendo alguma coisa diferente. Portanto, não importa o que as pessoas falavam. Quanto mais as pessoas repreendiam-no, mais alto ele gritava. Cada tentativa de silenciá-lo aumentava. Então, para pensar. Bartimeu fez algo extraordinário. Ele transformou a oposição em combustível para a sua fé. Quanto mais o repreendiam, mais ele gritava. Quanto mais o repreendiam, mais ele gritava. Quanto mais o repreendiam, mais ele gritava. Parece que esse negócio aqui não foi proposital não, mas tem a ver com hoje dia 25, hein?
Ele transformou a oposição em combustível para a sua fé. Quanto mais o repreendiam, mais ele gritava. A fé de Bartimeu nos ensina que há momentos em que precisamos ignorar as vozes que nos mandam calar. Há situações em que a prudência excessiva é inimiga da transformação. Há ocasiões em que gritar é a única resposta correta, porque o silêncio significa aceitar uma condição que Deus não planejou para nós. Você realmente quer mudança? Você realmente quer realmente entrar num novo lugar em Deus? Você aí que tem 17 anos, quer viver o extraordinário na sua vida? Então você tem que estar preparado para gritar. Mas se você é desses meninos, esses novos meninos e essas novas meninas desse tempo, eles são tão comedidos, eles são tão controlados, eles ficam, eu não sei, faz 18, 19, 20, 21, e não acontece nada. Eu não sei se eu gosto, eu não sei. Irmão, pula no barco, que Jesus está nele. Pula no barco, entra no barco. Por quê? Porque você vai entender, queridos. Bartimeu gritou diante da multidão. Ana, porém, nos ensina que o clamor mais poderoso pode ser silencioso. Ué, parece um paradoxo, não é? Uma contradição. Um gritou, o outro silenciou. Mas houve clamor, tanto de Ana quanto de Bartimeu. Porém nos ensina que o clamor mais poderoso pode ser silencioso, quando apenas os seus lábios se movem e a alma se derrama diante de Deus. O que aconteceu naquele dia em 1 Samuel? O que aconteceu? Olha por esse texto. Ana, ela é um exemplo de uma oração que transforma. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Foi assim que Ana respondeu ao sacerdote Eli. Eu apenas estou derramando a minha alma diante do Senhor. Vá lá depois, nesses 3 livros, no Salmo 51, em Lucas e em 1 Samuel. Você vai ver que o profeta Eli tomou Ana por uma mulher vadia, por uma mulher à toa, como se ela estivesse embriagada àquela hora da manhã. Ana não andava na escuridão de uma visão perdida, mas ela enfrentava pressões que operavam em múltiplos níveis simultâneos. Ela era pressionada por todos os lados. Sendo a primeira esposa de Eucana, ela era estéril, pois Deus havia fechado o seu útero. Ela não participava plenamente do sacrifício anual, e ela era constantemente humilhada por Penina, a segunda esposa, mãe dos filhos de Eucana. Então quando você olha para essa situação, você olha para a dimensão pessoal, era uma situação devastadora. Por quê? Tem um contexto teológico para isso acontecer. Ana acreditava que por não ter filhos, ela era amaldiçoada pelo Senhor. Então as provocações que ela sofria eram constantes. Eucana, o seu marido, a amava tanto que ele a levava com ele nas peregrinações a Siló. E aí é muito interessante porque parece que a esterilidade na realidade era uma percepção de desaprovação divina. A infertilidade representava uma desaprovação, enquanto a fertilidade representava uma bênção. Então tudo na vida de Ana conduzia para a morte. Tudo na vida de Ana, a teologia da sua época, as provocações constantes, até mesmo o marido que a amava, mas não a compreendia na totalidade do ser, porque ela tinha tudo que ela pudesse ter, querer ter. Só que tudo que ela queria não produzia saciedade, porque ela não tinha satisfação plena. Então, Ana possivelmente poderia estar passando por um quadro crônico de depressão. Então ela vai ao Senhor em Siló, e às 9 horas da manhã ela começa a orar.
deprimida, amargurada, desesperada, dentro de si quebrada, mas ao mesmo tempo, Ana tinha uma esperança. Ana foi mais forte do que todas essas pressões mortais, suportou o peso da opressão e não se deixou vencer pelas paixões destrutivas que vivenciava em sua humilhação. Ana estava perdida, aparentemente. Olha só que interessante, deprimida, amargurada, desesperada, mas ainda assim cheia de fé. Ana foi mais forte do que todos os poderes mortais que tentavam destruí-la. Então, mesmo perseguido, mesmo pressionados, a fé que habita dentro de nós precisa ser mais forte. Repete após mim: perseguido, pressionado, aprisionado, mas a fé dentro de você precisa brilhar como o sol ao meio-dia, iluminando toda a treva. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Você precisa entender essa realidade, porque compreender essa realidade, você vai descobrir que a oração que Ana fazia era intensa, profunda, mas não era apenas de lábios. Não se ouvia uma voz. O sacerdote Eli, quando olha para ela, pensou que ela estivesse embriagada. Ele repreende. E ela diz: não, meu senhor, eu sou apenas uma mulher angustiada no meu espírito. Eu apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Duas coisas eu preciso dizer para você. Primeiro, a oração nos transforma. Ela começou abalada e deprimida, mas quando se levantou, o texto vai dizer que ela comeu alguma coisa, porque ela estava em jejum, sem comer. O sacerdote dá uma palavra para ela: daqui a 1 ano, nesta data, você vai conceber e você vai dar à luz a um filho. Ana creu. Lembra da fé que faz o sol brilhar? Precisa de uma palavra. Essa palavra veio dos lábios do sacerdote Eli. Fala assim: Deus tem uma palavra para a minha vida na sua palavra. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ouvir as palavras do Senhor. A gente precisa dar atenção. Por quê? Porque ela estava deprimida, ela estava amargurada. Quando ela recebeu a palavra, tudo mudou. Ela comeu, levantou a cabeça e o seu semblante já não era mais o mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Está desanimado? Você é uma dessas pessoas que está sem motivação? Eu quero dizer para você que o Espírito do Deus Altíssimo habita em você. E aí você está desanimado por quê? Porque tem fogo dentro de você. Tem fogo, você precisa pegar a lenha e colocar a lenha para queimar. Você precisa que a presença de Deus irrompa de dentro de você para fora. Pare de andar buscando a motivação do lado de fora. Pare de ser esses crentes que estão construindo narrativas para dizer: ai, tem alguém que não gosta de mim na minha igreja, tem alguém que isso, tem alguém que aquilo. Pare de dar desculpas para as suas angústias que estão dentro de você, não estão fora. O Eterno está dizendo para você nessa noite que você precisa ser curado dessa amargura que gera dentro de você um sentimento de perseguição do lado de fora, mas a perseguição está do lado de dentro, porque você se sente preterida, você está sempre nesse lugar da orfandade,
Mas Deus está dizendo para você nessa noite: eu sou o seu Abba, eu sou o seu paizinho, fui eu quem te deu vida, fui eu quem soprou dentro de você a vida, no dia em que você foi fecundado no ventre de sua mãe. Ninguém sabia da sua existência, mas eu, o teu Deus, estava lá e contemplei os teus primeiros dias. Fala assim, lembra do texto de Romanos que nós lemos nessa noite? Paulo disse o quê? Que nós somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo. Então, peraí, se você, como eu, nós somos eleitos do Senhor, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus em ternos afetos de misericórdias, habite em vós a palavra de Cristo, seja em palavra ou em atitude. Ei, deixa eu te perguntar, tem palavra de Deus aí em você? Tem palavra de Deus dentro de você? Tem palavra de Deus dentro de você? Então me responda, como você precisa de motivação do lado de fora? Como você vai acordar amanhã? Se acordar, lembre-se, as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre a sua vida. Quem diz aí eu recebo? Não sou eu quem estou dizendo. Jeremias no capítulo 3 em Lamentações, ele diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Então se você acordar segunda-feira, é porque as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre a sua vida. Então olha para o lado e fala assim: cadê a motivação? Está dentro de você. Deixa fluir. Deixa fluir. Para de ser mimizento. Chega. E eu vou te dizer logo, hein? Ninguém vai ficar com dozinho de você não. Acorda, irmão. Desperta do sono. Porque Deus quer resplandecer sobre você. Ana estava num contexto cultural de pressão, teológico. O mundo bíblico, a incapacidade de gerar filhos desvalorizava uma mulher. A esterilidade era considerada juízo de Deus. Ana, ela não tinha apenas uma dor pessoal, mas uma marca de desaprovação espiritual. A oração não apenas transforma, ela transforma as circunstâncias. Negligenciá-la é privar-se do maior recurso para a paz e alegria no mundo. Preste atenção. Preste atenção. Deus está chamando a gente para recomeçar. Por que a gente tem que recomeçar todos os dias? Porque esse ano é um ano para a gente andar em sabedoria. Eu vou ficar paradinho aqui para ajudar os meus irmãos do vídeo ali. Fecha aqui num close aqui comigo. Se você vai andar em sabedoria, se você quer andar em sabedoria, significa que você precisa reconhecer que a mudança não é apenas desejável, mas ela precisa ser necessária para a sua própria integridade espiritual. A mudança não pode ser apenas porque eu quero, é porque ela é essencial para que eu desfrute do testificar de que o Espírito do Senhor testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Para viver essa testificação, você não pode apenas desejar, você precisa ter isso como uma hipótese central na sua vida. Por quê? Porque Davi precisava de um coração novo, e ele clamou
por uma criação de Deus, reconhecendo que ele não tinha o poder para mudar a si mesmo. Bartimeu precisava de visão. Ele gritou, até que Jesus parasse, ignorando todos que tentavam silenciá-lo. Ana precisava de libertação e cura, derramou a sua alma em oração silenciosa, sendo mais forte do que todos os poderes que a oprimiam. Qual é a sua dor nessa noite? Você talvez seja uma dessas pessoas que esteja dizendo, não tem jeito. A minha vida não tem jeito. Mas nessa noite, eu estou aqui para reafirmar a você que a sua vida tem muito jeito. Mas você precisa decidir que voz você quer escutar. Você precisa escutar o Espírito Santo falando dentro de você. Você precisa silenciar as vozes da sua autojustificação. Porque muitas vezes nós queremos ser mais santos que Jesus. Nós queremos andar num lugar de perfeição. O meu marido, seu marido é falho como você é falha. Você cobra como homem e como esposa, muitas vezes o que você mesmo não dá. É porque você não entendeu que uma aliança é o compromisso pessoal de sustentar o seu casamento, porque você deu a sua palavra. Tem mulheres e tem homens que estão casados com pessoas incríveis, mas não têm a habilidade para perceber. Estão procurando alguém que não existe. Não existe na terra homens perfeitos, porque todos nós somos seres caídos. Todos nós somos pecadores. Todos nós estávamos destinados à morte. Mas é por meio da graça. Então é quando eu sou fraco. Quando é que eu sou fraco? Quando eu reconheço a minha fraqueza. É quando eu reconheço a minha vulnerabilidade. É quando eu reconheço a minha incapacidade. Aí ele diz, quando sou fraco, é que ele me faz forte. Então nessa noite, eu quero perguntar a você. Eu quero perguntar a você que está em casa. Acenda essa luz para mim, por favor. Não, nessa aí não. Essa luz aqui, ó. A luz de cá. Está aceso só aqui no meio, isso. Você que está em casa. O Eterno está falando com você. Você que está com o celular, está com a televisão ligada aí. É exatamente nesse ponto de vulnerabilidade em que você está. É que o poder dele vem sobre você e te põe de pé. Para você que está em casa, eu vou adiantar. Põe um link aí na tela. Entra nesse link. Se inscreva nessa jornada de 6 semanas. E vamos de mãos dadas começar uma nova história. Vamos de mãos dadas começar uma nova vida. Porque Deus, Ele já declarou no dia da sua salvação que Ele vai fazer novas todas as coisas. Mas você precisa se submeter. Você precisa sair desse lugar de perfeição. De se auto-justificar.
Ele morreu por você. Ele quer te dar vida. Talvez você esteja distante da comunhão de uma igreja local. Ele está dizendo para você nessa noite: eu quero fazer novas todas as coisas na sua vida. Ele está falando para você que está aqui nessa noite. Ele está falando para você que está aqui nessa noite: eu quero fazer em você um rio novo. Eu quero aplainar o deserto no ermo. Eu vou levantar um rio no deserto. Você está andando em sequidão? Você está andando no meio de um deserto? Sua vida não está florescendo. Você carece de motivação, de doses de motivação. Você precisa sair dessa compulsão de compra, dessa compulsão de comida, para entrar na dependência do Espírito. Porque Deus já te deu uma vida abundante. Ele já colocou dentro de você o DNA que você precisa para viver uma vida extraordinária. Ele já te deu uma alegria que é numa medida que transborda. Paulo, escrevendo aos crentes de Filipos, ele diz: regozijai-vos no Senhor. Ele diz novamente: regozijai-vos. Então, por que a gente precisa de coisas externas para a gente se sentir alegre? Não. Deus colocou dentro de mim uma alegria. Eu vou viver essa alegria. Deus colocou dentro de mim um espírito que me põe de pé e diz: ande. Então você se move.